Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. E hoje nós estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 1 até o versículo de número 23. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, do verso 1 ao verso 23. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, gostaria de pedir a você que você pudesse compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Quando você compartilha essa mensagem, você dá a oportunidade a outras pessoas de ouvirem a palavra do Evangelho, de serem abençoadas pela palavra do Evangelho, de serem curadas, de serem libertas, de serem abençoadas, de serem salvas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também que você pudesse curtir esta mensagem, que você também pudesse deixar o seu pedido de oração aí nos comentários, assim a gente pode orar por você de forma mais específica, tá bom? Mas vamos para o texto propriamente dito, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1, o texto sagrado nos diz assim, ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então, Jesus já tem o primeiro confronto aqui com os fariseus. O texto diz que esses fariseus, eles vieram lá de Jerusalém e eles confrontaram Jesus. Por quê? Porque perceberam que Jesus e seus discípulos estavam comendo sem observar a tradição dos antigos, a tradição dos anciãos, que eram lavar as mãos, e não era somente um lavar as mãos comuns, era toda uma cerimônia, todo um rito de lavagem das mãos. Eles costumavam lavar as mãos desde a ponta dos dedos até o cotovelo, né? Até os cotovelos. Então, era na verdade uma cerimônia, um ritual de purificação para poderem comer. E eles observaram que Jesus e os seus discípulos não estavam observando essa tradição dos anciãos, essa tradição dos antigos, e eles então questionam Jesus por que eles não estavam observando essa tradição. E o texto nos informa então que eles tinham esse hábito, não só de lavar as mãos, nesse ritual de lavar as mãos, mas também de lavar todos os utensílios, né, de se aspergirem, né, de fazer um rito de purificação quando voltava das praças, porque muitas vezes achavam que se contaminavam, né, espiritualmente e moralmente ali diante de Deus, se contaminavam quando saíam, quando tocavam nas pessoas, quando comiam alguma coisa ali nas praças. Então eles tinham que fazer todo esse rito de purificação. E eles então questionam Jesus por que Jesus e seus discípulos não estavam guardando a tradição dos anciãos. E olha a resposta de Jesus no versículo de número 6, o texto diz assim, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então Jesus deixou bem claro que eles estavam apenas guardando tradições humanas, e Jesus então cita o profeta Isaías aqui quando disse, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque eles tinham todo aquele cuidado, aqueles cuidados ritualísticos, todos aqueles cuidados rituais, cerimonialistas, mas eles não tinham piedade no coração, não tinham misericórdia no coração, Eles tinham ódio, na verdade, no coração, nutriam ódio por Jesus, nutriam ódio pelas pessoas. Se as pessoas não fizessem parte do seu grupo religioso, eles nutriam ódio por essas pessoas. Então, seus corações estavam realmente cheios de imundícia, cheios de mal, mas por fora eles queriam realmente parecer muito piedosos, e eles observavam todas essas tradições. E aí, então, Jesus os confronta. Quando eles falam com Jesus sobre por que Jesus não guardava a tradição dos antigos, por que Jesus não observava junto com seus discípulos essa tradição, todo esse ritual de purificação para depois comer, Jesus então cita o profeta Isaías dizendo assim, olha, bem profetizou Isaías a respeito de vós, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração deles está afastado de mim, eles me adoram em vão, ensinando preceitos que são
humanos, que são mandamentos de homens, e desonram os mandamentos de Deus. Então Jesus faz a citação do profeta Isaías para desmascarar aqueles fariseus, mostrando a realidade espiritual deles. E Jesus continua no versículo de número 8, negligenciando assim o mandamento de Deus, guardais as tradições humanas, tradições de homens. Isso é muito perigoso quando nós guardamos tradições humanas, tradições que não têm respaldo algum nas Escrituras Sagradas, tradições que não são respaldadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, e nós guardamos essas tradições humanas em detrimento dos mandamentos de Deus, em detrimento daquilo que realmente é que a gente deve observar como servos de Deus, como filhos de Deus, como filhos da luz, como aqueles que entenderam, creram e receberam o Evangelho em seus corações. Então é muito perigoso quando nós guardamos tradições humanas em detrimento dos mandamentos de Deus, em detrimento da palavra de Deus. Então Jesus os confronta. E no versículo 9, então Jesus disse: e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Então eles estavam rejeitando os mandamentos de Deus, rejeitando os ensinos claros das Escrituras para guardar tradições humanas, para guardar preceitos humanos, para guardar doutrinas humanas. Isso é muito perigoso, isso acontece até nos dias de hoje, né? Infelizmente, existem muitas pessoas religiosas que estão apenas guardando tradições humanas, apenas guardando doutrinas de homens, que não tem nenhum respaldo nas Escrituras, que você lê as Escrituras de Gênesis e Apocalipse e não encontra respaldo. E principalmente quando você lê o Novo Testamento, quando você lê os Evangelhos e você não encontra nenhum tipo de respaldo bíblico para essas práticas, para essas doutrinas, para esses preceitos que são, como Jesus diz, preceitos puramente humanos, que não tem nenhum respaldo na palavra, nas Escrituras, no ensino de Jesus Cristo. E aí Jesus dá um exemplo claro do que eles estavam fazendo. Jesus disse assim, olha, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, que seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. Mais uma vez Jesus diz, olha, vocês estão invalidando a palavra de Deus, tornando a palavra de Deus nula, vã. Vocês estão fazendo isso em detrimento de guardarem tradições humanas, de guardarem preceitos humanos. E aí Jesus citou um exemplo do que eles estavam fazendo. Ele diz, olha, vocês ensinam para os seus discípulos, vocês fariseus, estão ensinando para os seus discípulos, para os seus seguidores, que se aquilo que eles deveriam honrar os pais, porque o mandamento é honra teu pai e tua mãe, mas vocês dizem para eles, se você disser para o seu pai e sua mãe, olha, aquilo que poderia honrar você, honrar financeiramente mesmo, né? Acolher os pais na velhice, até porque naquela época não havia nenhum sistema social do Estado, por exemplo, um sistema de INSS, de aposentadoria. Então, quando os pais ficavam bem velhinhos, eles dependiam dos filhos por o seu sustento. E aí, Jesus diz assim, vocês estão deixando de honrar os seus pais, vocês dizem, olha, o que eu poderia ajudar você é uma oferta para o Senhor. Né? Aquilo que eu poderia fazer para você é uma oferta que eu darei para o Senhor. E assim, os fariseus ensinavam que eles estavam desobrigados de honrar pai e mãe, quando na verdade, como diz o ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, não tinha nada a ver. Eles poderiam dar a oferta ao Senhor, honrar o Senhor com sua oferta, mas eles deveriam, era uma obrigação moral deles, honrar os seus pais na velhice. Esse era um mandamento bíblico. Então, eles estavam trocando um mandamento bíblico, um mandamento de Deus, por uma tradição humana. Né? Porque honrar pai e mãe é fruto do amor. Os pais investiram tudo em nós, na nossa infância, na nossa adolescência, mesmo na nossa juventude, e agora, quando os pais ficam velhos, nós, os filhos, precisamos honrar os nossos pais na sua velhice. Honrar também a memória dos nossos pais quando eles partem, né? Então nós precisamos honrar os pais em vida e honrar os pais, a memória deles após a morte. Mas eles estavam substituindo esse mandamento de Deus por uma tradição humana. Eles diziam e ensinavam, olha, se você vai dar a oferta ao Senhor, então você está desobrigado de honrar os seus pais. Quando, na verdade, o ensino bíblico era claro, é preciso honrar os pais, é preciso honrar pai e mãe, em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja a situação. E aí Jesus continua dizendo assim, vocês estão invalidando a palavra de Deus e vocês fazem tantas outras coisas semelhantes a estas, porque vocês estão observando mandamentos humanos em detrimento da palavra de Deus. Que perigo, meu irmão, minha irmã, que perigo nós corremos quando nós nos entupimos de mandamentos humanos, quando nós nos entupimos de doutrinas humanas que não tem nenhum respaldo nas Escrituras Sagradas, principalmente que não tem nenhum respaldo no Novo Testamento.
na nova aliança, que não tem nenhum respaldo na nova aliança. Então é um perigo. Então é muito importante que nós tenhamos o cuidado de examinar as Escrituras Sagradas, principalmente que examinemos o Novo Testamento, os Evangelhos de Jesus Cristo, que possamos meditar continuamente, dia após dia, para que nós possamos entender o que é que realmente Jesus deseja de nós. E sabe qual é o maior mandamento? O maior mandamento é que nós nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Esse é o maior mandamento. Esse, na verdade, resume todos os mandamentos, todas as leis, todos os profetas. Foi o que Jesus nos ensinou. O mandamento de amarmos uns aos outros. E aí Jesus continua nos ensinando assim, no versículo de número 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi todos e entender. Então agora Jesus leva a conversa para a multidão. Ele está falando apenas para os fariseus, porque os fariseus interpelaram Jesus no meio da multidão. É como se eles quisessem envergonhar Jesus, é como se eles quisessem desonrar Jesus no meio de toda aquela multidão. E aí Jesus agora chama a multidão e diz: olha, escutem uma coisa, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus disse, então Jesus disse, o que vai contaminar o homem é o que sai da boca do homem e não o que entra na boca do homem. Porque o que sai da boca procede de onde? Procede do coração. Procede do coração. Aí o texto nos diz o seguinte, Jesus continua, no versículo 17, o texto diz assim: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Ou seja, nem os discípulos entenderam, os discípulos que andaram com Jesus e andavam com Jesus durante tanto tempo, recebendo discipulado direto, estando constantemente com Jesus, eles não conseguiram entender de imediato o significado daquelas palavras de Jesus. E aí quando chegaram em casa, eles perguntaram para Jesus, e Jesus disse: até vocês estão sem entender isso, vocês não sabem que aquilo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque o que entra vai para o estômago, fica no sistema digestório pouco tempo e depois é lançado fora, mas o que sai da boca do homem, isso contamina o homem, porque o que sai da boca procede de onde? Do coração. O coração como fonte, o coração como centro, como cerne, como âmago do ser humano. Então, aquilo que sai da boca procede de onde? Procede do coração. Jesus continua, ele então diz assim no versículo 19, porque não lhe entra no coração, ou seja, a comida não entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso, e assim considerou puros todos os alimentos. Então Jesus declara os alimentos puros, todos os alimentos por Jesus, na Nova Aliança, no Novo Testamento, são considerados puros. E aí o texto continua, e dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, que é o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então Jesus deixou bem claro que o que entra não é o que contamina, mas o que sai. Claro que Jesus está falando de alimentos, Jesus não está falando de outras substâncias químicas que podem trazer mal, prejuízo para o homem, né? E Jesus também aqui não está falando da questão da saúde, ele está falando aqui da questão do aspecto espiritual, do aspecto moral, que aquilo que entra no seu estômago, pela sua boca, não vai fazer de você menos espiritual ou mais espiritual, não vai fazer de você mais próximo ou mais distante de Deus, mas aquilo que sai da boca, por proceder do coração, o coração como a fonte, o coração como a fonte do ser humano, como o cerne do ser humano, como o centro do ser, né? O coração, ele pode se tornar fonte de todos esses males. Jesus diz que do coração pode proceder adultérios, malícias, maldades, assassinatos, né? Enganos, avareza, malícia, todas essas coisas podem proceder do coração humano. Então Jesus disse que nós temos que ter cuidado com o nosso coração. E a Bíblia nos fala em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Que nós possamos guardar o nosso coração diante do Senhor, meditando na palavra, buscando o Senhor e pedindo a Deus: guarda o meu coração no temor do Senhor e guarda o meu coração cheio de amor para com o meu próximo.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe essa palavra no seu coração e que você seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Compartilhe essa mensagem para abençoar muitas outras pessoas. Deixe o seu like e também deixe o seu pedido de oração nos comentários. Nós estaremos orando por você. Shalom, shalom, graça e paz.